416. Rádio Pomerana FM 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, doutora Sidneia Aparecida Galo, Clínica Ser Mais Cardiologia, Dr. Antônio Valentim Sâncio, e Mafar Farmácia de Manipulação, Dr. Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde, ouvinte do programa Papo de Mulher da Rádio Pomerana FM. Mais uma edição do programa chegando com informações para você. Já ouviu falar em hérnia escrotal, hérnia inguinal? Esse é o assunto de hoje do nosso Papo de Mulher, sendo esclarecido pelo Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso papo. Muito boa tarde, Marcinete. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nosso papo hoje voltado para os homens, sobre hérnias escrotais. Doutor, explica pra gente o que é. Bom, vamos tentar explicar para entender como que se forma uma hérnia, né? Nossa barriga, nosso abdômen, ele é fechado, totalmente fechado, mas tem umas comunicações chamadas canal inguinal, onde passa a artéria, onde passa o ducto espermático e uma série de coisas. Quando a criança está dentro do ventre da mãe, os testículos eles se formam lá no abdômen, lá em cima, perto dos rins. Sim. E lá para o 7º, 8º mês, eles descem normalmente por um canalzinho chamado canal inguinal, até chegar na bolsa escrotal. Isso ocorre normalmente. Uhum. Quando alguma coisa pode obstruir essa descida, então o testículozinho pode ficar fora da bolsa escrotal, que a gente chama de criptorquidia. E às vezes precisa de operar para descer o testículo, e às vezes ele desce sozinho, ele passa por esse canalzinho, chamado canal inguinal. Sim. Bom, o que acontece? Normalmente, ele não se fecha, mas ele diminui, ele tem um anel que ele pode abrir e fechar, e pode ser que nesse período, dentro quando ele está no abdômen da mãe, quando está no útero da mãe, esse canalzinho pode permanecer aberto, ele perde a força de contração. Então o que acontece? À medida que vai crescendo, ele pode ficar mais aberto. Então, o que acontece? O neném pode já nascer com uma hérnia, e tem muitos que nascem, né? Que a gente chama então de hérnia hérnia normal que nasce com o nenenzinho, certo? A maioria das vezes ela pode voltar sozinha, tá? Às vezes precisa de operar, não tem jeito. E à medida que vai passando o tempo, vai crescendo, a pessoa vai pegando mais peso, vai ficando mais obesa, vai tendo mais sedentarismo, e esse canalzinho está ali. Tudo que está dentro do abdômen não pode passar desse canal para aquele canal. Se passar por aquele canal, se exteriorizar por aquele canal, se chama então uma hérnia, certo? Forma uma saculação e o conteúdo de dentro do abdômen, alças intestinais, o epipo, gordura, ele vai para aquele saco e fica do lado de fora. Então, quando você vê a pessoa, você vai ver uma saculação, um volume na região inguinal ou na região inguinal e na bolsa escrotal. Então cresce, forma pode ser nos dois volume lugares. nos dois lugares, né? A maioria das vezes da hérnia escrotal, ela começa na inguinal. Ela passa por esse canal, desce e se localiza na bolsa escrotal. Então aí se chama hérnia escrotal. Então, na verdade, o ideal seria que a gente faça uma hérnia íngino-escrotal. Porque começa ali, né? Porque começa lá em cima, no abdômen, aqui em cima, e vai descendo para esse canalzinho, e o conteúdo vai e fica dentro desse saquinho. Certo? Entendi. Pode voltar, se você apertar, às vezes aperta, ela volta. Ou deita, levanta o pé, ela volta, o conteúdo volta.
Ele levanta e fica em pé, ela volta outra vez para fora. Então ela fica nesse negócio. Vai e volta, vai e volta. À medida que vai passando o tempo, ela pode aumentar muito, 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 e o conteúdo fica preso dentro dessa hérnia, desse saco pior, herniário. Bem pior. Né? Muito pior. Né? Bem, deu para entender então o que é uma sim. hérnia? Pode surgir quando bebê e depois, com o passar do tempo, quando pega-se muito peso, né? Então, pega peso, então não tem uma sedentarismo, idade definitiva. Idade, a pessoa vai ficando mais velhinha, a musculatura, aí já vai enfraquecer. A musculatura perde a força, né, de contração, né, fica mais fácil de aparecer a hérnia. Então as causas desse tipo de hérnia é somente por isso, então? Na maioria das vezes é por isso. Já tem a predisposição do canalzinho aberto, certo? E associado a esse tipo de situação, obesidade, envelhecimento, sedentarismo, atividade física exagerada, pegar muito peso, né? Isso pode acontecer de facilitar a saída, né? São os fatores predisponentes. Então, exercício físico pesado demais, pode, se a pessoa... tanto para mulher quanto para homem? O mecanismo da formação de hérnia da mulher é diferente um pouquinho mas é também uma abertura no abdômen, na musculatura do abdômen, e se continuar fazendo muito esforço, realmente é assim que pode acontecer. Até no parto, por exemplo, né? Muito esforço pode gerar, sim, uma hérnia também. É uma hérnia diferente dessa aqui, porque não tem a bolsa escrotal, mas ela fica na região inguinal. Bem, quais os sintomas? Além de aparecer esse volume que atrapalha a vida da pessoa, né? Pode dar dor, pode gerar incômodo. Ele começa pequenininho, aí depois aumenta? Ela pode continuar pequenininho. Se a pessoa colocar às vezes coloca uma cinta, muita gente usa uma cinta para segurar aquilo ali. Sim. Até para enganar, né? Porque não vai adiantar nada. Vai adiantar. Certo? Pode até ficar um tempo, mas ela pode voltar. E vai passando o tempo, ela vai aumentando. A pessoa pode sentir, então, como eu falei, dor, mal-estar. Aí que está o grande problema. Se tiver, por exemplo, a alça intestinal, o intestino, entra nesse saco, fica do lado de fora, debaixo da pele. E não volta mais. E não volta. A gente chama isso de hérnia encarcerada. Então o que acontece? Ela fica preso, o intestino fica preso ali. Se demorar muito tempo, aí você pode conseguir, através de manobras, fazer com que volte lá dentro até operar, tá certo? Mas se ela entrar lá dentro e ficar preso e não voltar mais, isso é uma área estrangulada. Quer dizer, o que está lá dentro, o intestino prende de uma tal maneira que a alça necrosa, a alça apodrece. Aí é um caso gravíssimo. Então, hérnia não é bobeira. Hérnia é uma coisa muito séria, tá certo? Sim. Porque se você chegar a uma condição dessa, não é só dorzinha, é só incômodo, se ela vai lá para dentro, fica encarcerada, depois se estrangula, isso gera um problema seríssimo. E a pessoa dá para perceber se vai e volta sempre, se vai e fica ali? Ela percebe, ela vê, doutor, eu faço assim, ela volta, ela vai lá para dentro. Agora, quando ele faz e não volta... Quando ele vai, doutor, não está voltando. Ele mesmo já está dizendo para a gente que alguma coisa não está certo. Sim. A hérnia o conteúdo está dentro do saco do lado de fora e não está retornando. Porque se retornar, o sintoma desaparece. A pessoa não se sente nada, mas a hérnia continua lá, o buraco continua lá. O buraquinho continua para poder passar. O primeiro esforço físico que fizer, ela vai voltar. Então ela fica assim, hérnia tem muito essa característica. Vai, volta. Vai e volta. Um dia pode ir e não voltar. Aí que está o grande problema da hérnia, que pode se transformar numa urgência seríssima. Pode transformar em sepse, né? Uma inflamação, sepse até morte, tá? Então, não brincar com essa história, tá? A ultrassonografia ajuda muito a gente verificar o tamanho dessa abertura, se essa quantidade que está lá dentro tem alça ou não tem alça, ou é só gordura, né? Se ela está descendo para a bolsa escrotal ou só está na região inguinal, né? É muito importante a ultrassonografia isso aí, orientar o tipo de hérnia que é, a quantidade que tem lá dentro, o que tem dentro dessa hérnia, né? Desse saco herniário, né? Para orientar o médico a fazer a cirurgia que deve ser feita. E o que pode atrapalhar a hérnia? Exercício que você já citou? Acabamos de falar, né?
Peso. Eu acho que o pior de tudo é aquele cara que está com a hérnia e que não leva em consideração, acha que é bobagem. Sim. Isso é uma das piores coisas que tem. Porque no mesmo dia que ele menos esperar, A conta chega. a conta chega e pode gerar uma coisa seríssima. Então, sim, claro, sedentarismo, a gente vai continuar falando a mesma coisa, né? Toda força, tudo que forçar Para baixo. para O abdômen. o abdômen para baixo, barriga muito grande, né? Exercício muito peso, pegar muito peso, subir escada, descer escada, correr, jogar bola, tudo isso pode, certo? Ou então envelhecimento, enfraquecimento da barriga, e pode. Uma outra coisa que gera é um esforço físico repetitivo. Sabe qual? Próstata. Pessoa que tem hiperplasia de próstata, tem dificuldade de urinar, fica urinando toda hora. Aquele esforçozinho que faz toda hora, toda hora, ele pode, se tiver o anel aberto, vai forçar e vai aparecer a hérnia. Sim. Certo? Então isso aí é uma situação que acontece. Então qualquer coisa que gere um aumento da força dentro do abdômen, forçando nesse canal, imagina, é só você pegar e pensa uma bola de soprar, você aperta a bola de soprar, como ela vai, e você solta, ela volta. Uhum. Ela vai, ela volta. A hérnia é mais ou menos isso. Só que a quantidade do que está lá dentro é que é o grande problema. Sim. Se fosse só a hérnia, não teria problema. O problema todo é aquilo que vai para dentro da hérnia. Sim. Não é? E já que ali no escroto, pode atrapalhar a fertilidade do homem? Pode sim. Não é sempre, mas pode. Por quê? Imagina, a bolsa escrotal, o testículo está lá dentro, certo? Tranquilo. Aí vem uma quantidade, uma enxurrada de coisa lá dentro, intestino, líquido. E o que pode acontecer? Pode comprimir esse testículo e esse testículo começar a atrofiar, perder a função dele. Então isso pode acontecer. Então, mais uma vez, por que não opera logo? Certo? Sim. Por que não procura saber? Então tem sempre o momento. Porque viver com certo. Dúvida sempre, né? Com medo, né? Porque criança, uma pessoa dessa fica com medo, né? Menino, sei lá, um garoto. Se você deixar isso aí, ela vai crescer. Um dia ela pode comprimir esse testículozinho dele e aquilo aí atrofiar e gerar um problema muito sério. Perder a fertilidade, não é? Além do incômodo, né? Esse buraquinho aí, ele vai o conteúdo para os dois testículos ou para um só? Geralmente você pode ter as duas hérnias, tá? Você pode ter dos dois lados. Sim. É mais raro, mas geralmente é de um lado só. Sim. Tá? Mas pode acontecer de você ter dois canais abertos e as duas hérnias chamam de hérnia bilateral. É mais raro, mas geralmente é mais do lado esquerdo, por incrível que pareça, certo? Por quê? Porque o testículo esquerdo ele demora mais para descer, então pode gerar esse problema, como a gente falou, que a gente chama de criptorquidia. Se ele ficar no canal preso dentro da barriga ou no próprio canal e não chegar no testículo, ele pode ter problema, tá? Então é sempre bom, importante, sempre quando a mamãe, neném pequeno, criança, sempre palpar, ver se tem os dois testículos dentro da bolsa, né? Sim. Se não tiver, tem que olhar onde está, certo? Para ver se precisa ou não precisa de operar. A ultrassonografia é um dos exames que pode ser feito. Sim. Então é muito importante. O doutor pede muito isso, o pediatra. Bem. Além da água, né? Pode formar uma bolsa de água, né? Chama hidrocefalia. Isso é bem comum nas crianças? Não é tão comum, mas é bem, aparece bem. Outra aparece. Aparece bem. Tá? Então tem que ver direitinho. Se é só água, pode ser que não precise nem de operar. Mas se tiver um conteúdo de alça intestinal, aí a maioria quanto mais cedo operar, melhor, né? Melhor, exatamente. Porque o que acontece? Qual o objetivo? Fechar esse canal, tirar, botar tudo para dentro outra vez e diminuir a abertura desse canal. Não fecha o canal, você diminui a abertura desse canal. Você não pode fechar porque passa vasos aí dentro, né? Senão você diminui, é uma cirurgia plástica. A cirurgia de hérnia é uma cirurgia plástica, chama-se hernioplastia. Você abre aquele buraco que estava grande, você diminui esse buraco, às vezes precisa colocar uma tela, dependendo da idade da pessoa, e uma hérnia que vai e volta, isso pode acontecer. Sim. Então se coloca uma tela cirúrgica para tentar o máximo possível segurar a hérnia, né, o conteúdo dentro do abdômen.
Bem, e quais as complicações que a hérnia pode trazer? Acabamos de falar uma complicação. Sepse, vai e morte. volta. Né? Ela pode regredir, reaparecer. Ela pode ter aquilo que a gente falou, né? Além do processo infeccioso que pode acontecer, né? Inflamar, a dor, vômito, o encarceramento, que é o pior, e o estrangulamento, que é o pior de tudo. Então, as principais problemas de complicação são essas daí. Além disso, se for só uma dor, tudo bem, rápido. Agora, ela ficou encarcerada, ficou estrangulada, é complicado. E às vezes a pessoa é magrinha também, falando de hérnia inguinal, e também tem hérnia, né? Mas é claro, não é porque a pessoa é peso, magra, né? não é só o peso. Esforço físico. Esforço físico. E esse canal está muito aberto, né? Tem que ter uma série de situações. Tudo vai depender de quê? Da abertura do canal onde passa esses vasos aí, tá certo? No homem passa o ducto espermático, que é onde traz o espermatozoide do testículo para a próstata, para depois sair na hora da ejaculação. Quer dizer, então tudo passa por esse canal. Então, ali que está o grande problema. Quando está muito aberto, desce tudo junto. E o diagnóstico é feito somente por exames de imagem ou clínico? O diagnóstico é clínico, na maioria das vezes, mas o exame de ultrassom é clínico, que a pessoa mostra que ele está apresentando, né? A gente examina, vê se vai e volta, né? Faz as manobras para ver se retorna ou não. E o ultrassom é importantíssimo, porque ele mostra para a gente a abertura dessa hérnia, o tamanho desse saco, onde está, o que tem dentro desse saco, se é só líquido, se é só gordura, se tem alças intestinais. Isso é importante demais. O cirurgião ele já vai sabendo que isso pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque se você sabe que aí tem uma alça intestinal dentro daquele corpo, ele vai ter muito mais cuidado. Porque na própria cirurgia ele pode romper aquela alça, né? Alguma coisa pode acontecer. Ou estrangulamento, se estrangular e o intestino necrosar, aquela simples cirurgia que dura uma hora e pouco, uma plástica rápida, ela pode se transformar numa coisa muito mais séria. Né? Tem que abrir a barriga toda e dissecar a alça, às vezes cortar um pedaço necrosado, reimplantar o intestino, e aí vem as complicações, certo? Sim. Então, é por isso que é tão importante você saber o que você está vendo. Porque não é simples. Né? Não é tão simples assim. Né? Bobagem, é besteira, eu tenho uma hernia. A hernia sua pode se transformar num caso extremamente grave. Bem, a cirurgia, ela pode deixar sequelas? O tratamento sempre é cirúrgico também? Na imensa maioria das vezes é cirúrgica, a solução é a cirurgia, não tem dúvida. Mas se você tem um vovô de 90 anos de idade, certo? Não tem, às vezes, condições de operar, certo? E o que acontece, tá? Fica anos com a hérnia. Coloca aquelas cintas, eles fazem uma cinta, botam a barra, a cinta que bota um negócio, aperta, e fica com aquela vida toda. Fica com medo de operar, ou tem algum problema cardíaco, alguma problema que não pode operar, certo? Então, isso aí seria um paliativo, certo? Porque ele não pode operar, certo? Mas a maioria da solução é o quê? Cirurgia. Certo? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, certo? Na questão de sequelas, pode deixar sequelas? A sequela que eu te falei, o que pode acontecer? Pode gerar, além de... A cirurgia. Você pode gerar uma fibrose naquele lugar, não pode gerar dor, ela pode permanecer, ela pode ir e voltar, como a gente falou, que são as hérnias recidivadas, é uma consequência de uma cirurgia que às vezes não fechou todo, não foi suficiente para fechar o canal. Né? Isso é uma das complicações. Um processo inflamatório, uma dor, uma infecção que pode acontecer no lugar, né? A complicação que pode gerar sem querer, ou raramente acontece, mas na hora de abrir o saco você pode lesar a alça, coisa desse tipo. É muito raro isso acontecer, graças a Deus, mas a maioria das vezes isso é um fibroma que se forma no lugar, fica aquele negócio duro, às vezes fica duro, né? Pode gerar um pouco de inchaço na perna, alguma coisa desse tipo assim. Mas é considerada uma cirurgia simples. Uma cirurgia simples, na maioria das vezes, muito bem resolvida. Sim. E mesmo após a cirurgia, a hérnia pode voltar. Por quê? Pois é. Até mesmo depois de uma tela? Até mesmo depois de uma tela. Vai depender de quê? De todo, como que é o processo, como que é a musculatura dessa pessoa,
como que é o abdômen dessa pessoa, o tamanho do canal, se já teve uma ou duas cirurgias anteriores, aí começa a ficar uma cicatriz mal feita, isso pode acontecer, e aí facilita o retorno. Né? Repouso, então, né, que as pessoas não guardam. Eu pois acredito que... Isso é muito acontece demais. A Aí já pessoa pensa que acaba pode de trabalhar. fazer cirurgia, o pessoal gosta muito de trabalhar, né? Graças a Deus aqui todo mundo trabalha, ainda bem. Mas né? tem que ter um Mas momento às vezes certo, tem né? que ter um momento certo, tem que ficar um tempo para poder cicatrizar direitinho aquilo ali e sempre colocar uma vestimenta que possa segurar direitinho, né? Para não jogar, não piorar a situação. Então essa é uma das situações que pode acontecer sim, tá? No caso de crianças, costumam brincar muito depois, por exemplo, antes daquele prazo. Qual seria o prazo para depois, para descanso, repouso depois de uma cirurgia de hérnia escrotal, por exemplo, ou de outras hérnias? Eu diria para você, é um pouco difícil falar o tempo, né? Mas uma criança, por exemplo, é muito difícil você Sim, segurar aí uma por isso que criança. pode voltar, né? Porque pode voltar, aí que está o segredo. Mas na maioria das vezes a criança responde muito bem à cirurgia, a primeira cirurgia. Tá? O que dá complicação maior de retorno são as pessoas mais velhas, né? Que consegue ficar paradas. não consegue, o abdômen é mais flácido. Né? A criança não, a criança tem, apesar desse canal aberto aí, ela tem a musculatura que se recupera com muita rapidez. Né? Nós estamos então falando... o problema maior é o adulto mesmo. Nós estamos falando de hérnias escrotais, mas por que uma cirurgia, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia, naquele local tem o maior risco de ter hérnia? Porque você abriu, você cortou, né? Você diminuiu a força de contração daquele lugar, você criou uma modificação anatômica naquele lugar e pode facilitar, ficar mais flácido ainda, como se tem uma cicatriz e aparecer isso aí, aparecer a hérnia. Não só, pode aparecer na cesárea, pode aparecer na vesícula, pode aparecer no rim. Às vezes aparece no umbigo mesmo uma pessoa sem fazer cirurgia. No umbigo. O umbigo é um buraco que fica fechadinho, mas se ele ficar flácido, o que vai acontecer? Vai estufar. Então, as hérnias elas sempre aparecem assim, enfraquecimento da parede, do lugar onde ela aparece, certo? E a força de dentro para fora, empurrando para fora. Exercício com peso demais não vale, mas tem que fazer exercício para fortalecer a musculatura. Exatamente, aí que está o grande segredo, né? Tem pessoas que não sabem fazer esse tipo de coisa, vai lá e pega peso sem técnica nenhuma, sem orientação nenhuma, e começa a fazer, força, não está preparado para isso. Tem etapas, o pessoal da academia te explica isso, né? Você não pode chegar lá e pegar 50 quilos de uma vez só e começar a levantar. Não tem sentido, tem que ser devagarzinho. A musculação é isso, né? Tem que se preparar para a musculatura e se preparando para poder olhar. E outra coisa interessante, quando você for para a academia, dá uma olhadinha nas virilhas para ver se não tem nenhum tipo de hérnia já aparecendo. Por quê? Porque se tiver, é melhor você se corrigir antes. Senão você vai lá e vai começar a piorar a situação. Tá certo? Dá para sentir mesmo quando é pequenininha, tipo um carocinho de bem pequeno? Dá para sentir, sim. Pode palpar que você vai ver que vai ter uma coisa diferente aí, certo? Ela começa a estufar, começa a aparecer um carocinho, outro carocinho, papapá. Então tem que ver, isso é a hérnia? Ou isso é um gânglio linfático? Né? Isso é uma inflamação uma íngua? Não pode deixar passar. Sim. Né? E a história sempre se repete, homens postergando essa ida ao médico, percebeu a hérnia, mas posterga e só vai quando a coisa pega mesmo? A gente já falou isso várias vezes aqui, o homem é um problema muito sério, né? Ele sempre deixa para depois. Ou então ele sempre acha, não, isso é bobagem, deixa para lá. Ou por vergonha, ou por medo da cirurgia, sim, ou por ignorância mesmo, certo? Então, o grande problema, a diferença de um homem para a mulher é isso, que a mulher ela é mais incisiva, ela busca o que está acontecendo. O homem tenta esconder, e esse é o grande erro. Nós não podemos fazer isso, nós temos que prestar atenção na situação. Não pode deixar a coisa acontecer. Então, acontece assim muito, tá? Isso aí. Chega lá com aquela desse tamanho, uma bolsa desse tamanho. Porque para chegar... tem que segurar com a mão. Por quê? Porque foi deixando, foi deixando. Não, vai passar, vai sumir. Não vai sumir.
vai sumir. Tendência não é sumir, A tendência né? não é sumir, abrir é mais só o canal. piorar, certo? Então, quer dizer, é o quê? Se tivesse feito logo no início, jamais iria acontecer. Tem pessoas que não conseguem nem segurar a bolsa escrotal de Nossa. tão grande que é. É um negócio incrível, né? Mas por quê? Porque foi deixando. E forma-se uma hérnia desse tamanho. Certo? Então, o negócio é sempre procurar um médico. Viu que não está de acordo ali, procure um médico. Procura. Tá diferente? Vamos ver o que é. É importante. E saber o que fazer, né? Certo? Doutora atende na Clínica Provida, bem do lado ali do hospital, né? Isso, ao Telefone. lado do hospital. O fixo, né? 263-1098 e o celular 27999-046657. 999-046657. Isso aí. Algum recado final para os nossos ouvintes? Abraço a todos e cuidado com as hérnias. Com certeza, né? Obrigada a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte, que curtiu o nosso programa Papo de Mulher. Até o nosso próximo encontro. E você, não esqueça, dê aquele toque ali. Se o marido não quer ir, vá com ele, né? Vá com o marido, com o namorado, mas que vão procurar ajuda. Beijo grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para você.